Hey galera, aqui é Hora Cartoon, trazendo hoje de volta entre muitas aspas, mais um vídeo da Fracture AU, aquele universo alternativo em que Ruby e Pérola se fundiram na Rodonita no lugar da Garnet, e isso mudou todo o rumo da rebelião de Rose Quartz. A última parte que eu postei dessa AU foi dia 17 de junho, ou seja, já faz mais de 2 meses, não porque eu não queria trazer, mas sim porque já tinham acabado os capítulos que tinham disponíveis e eu estava esperando o criador da AU fazer mais alguns para dar um capítulo inteiro e um vídeo legal. Pelo mesmo motivo não tá tendo a AU da Diamante Magenta. Refrescando a memória de vocês sobre a parte 9 que aconteceu lá em junho, Pérola, Ruby e Agatha Rosa finalmente foram para a Torre do Mar Lunar para pôr em prática seu plano, já tendo problemas na entrada a não possuir um registro real de gen exigido por Apatite, a secretária temporária da Torre do Mar Lunar, por assim dizer, até mandando umas soldadas ficarem de olho naquela ali. Como Pérolas e Rubis não são permitidas dentro da torre realmente, Ruby foi levada para uma parte que ficam todas as guardas e soldadas das gens nobres que visitam a torre, conhecendo uma Jasper bem louca chamada Jasper Vermelha de Renda Branca, ou só Jasper Vermelha, bem chocada em ver uma Ruby no meio de todas aquelas quartos, porque nunca vi uma por lá ou andando sozinha, tendo certeza que ela é muito durona e não deixando que a baixinha pense em um plano para reencontrar Rose no átrio lunar. Quanto à Pérola, ela foi levada por Apatite até o corredor onde todas as pérolas ficam esperando as suas donas quietinhas e paradinhas em uma posição específica, em que podemos ver algumas outras por lá, em especial a Lilac Pearl ou Pérola Lililies, a única lá a se mover fora a nossa Pérola, notando o quão ela está agitada e percebendo que é diferente por desobedecer às ordens. Ela entende bem porque não consegue passar muito tempo longe da sua dona, ou donas. E por isso foi rejuvenescida tantas vezes e entregue a outras gens, coisa que Pérola perguntou novamente para ter certeza se era isso mesmo que estava entendendo. Foi aí que o capítulo 10 parou, continuando agora no capítulo 11, que se chama Meet in the Middle, ou Se Encontrando no Meio. Não exatamente nesse ponto da conversa entre Pérola e Lilás, mas sim de volta a Ruby e a Jasper Vermelha lá no meio de todos aqueles quartos. Ela já tinha falado demais sobre si mesma e queria saber um pouco mais dessa Ruby, falando: "E aí, como é que é?" Quê? Como é o quê? Ai, meu pai, será que ela sabe que eu sou uma Crystal Gem? Qual é? Você sabe do que eu estou falando? Fedeu! Não, eu não faço ideia do que você está falando. Como é estar com uma pérola? O quê? Jasper conta que viu elas duas trocando algumas palavras na frente da torre antes de se separarem, coisa que Ruby nem sabe como responder, mas ela logo berra e ri bastante porque está só tirando uma com ela. E vendo isso como uma oportunidade, Ruby menciona o átrio lunar e que precisa encontrar aquela pérola lá no átrio, e perguntando se ela sabe onde fica. Mas é claro que eu sei. Então, eu estava certa. Não, a gente só... Não precisa se preocupar, gato. Eu já entendi. Entendeu? Eu tenho alguém especial pra mim também, mas tenho certeza que você entende como é isso. Ah, pois é. Só queria lembrar que no vídeo passado todo mundo tinha certeza que a Jasper Vermelha é uma das atuais componentes da Agatha doida de Steven Universo Futuro, aquela fusão grandona que se mantém fundida o tempo todo. Então nunca vimos as suas componentes, só que agora basicamente serviu para confirmação de que a Jasper Vermelha é uma das suas componentes pela sua pedra, e talvez nessa AU ainda conheçamos a sua parceira, que tem uma pedra circular no olho direito, e acredito que possa ser uma Jasper normal. Continuando, Jasper Vermelha se abaixa para a altura da Ruby e para responder a pergunta dela. O átrio lunar fica bem no meio da torre, 4 andares acima de onde estão agora, achando aquilo ótimo porque não parece tão difícil, mas Jasper ainda não chegou na parte boa. Com sua pedra, ela faz um holograma laranja de como são os andares superiores que precedem o átrio, em que há uma única entrada situada no térreo, que é onde estão, é guardada pela Apatite e 2 guardas quartzo. Se passasse por elas despercebidas, coisa que vai ser impossível para Ruby, há soldadas patrulhando os corredores e escadarias da torre de uma ponta à outra, e você, minha amiguinha, se destacaria como um belo X vermelho nesse mapa. Ruby claramente ficou muito assustada em como aquele lugar é bem protegido, colocando as mãos na cabeça e perguntando se tem outra entrada. Deve ter alguma outra. Ela ferve seus 3 únicos neurônios pensando: só uma entrada, corredores largos, sem lugar para se esconder, o que a Pérola faria nessa situação? Enquanto isso, Jasper Vermelha também colocava a caixola para funcionar, olhando para um lado e para o outro, percebendo algo um pouco acima e tendo uma pequena ideia. Enfim, de volta à conversa entre Pérola e Lilac Pearl, ou Lilás, ela ainda está chocada que aquela Pérola tenha tido outras donas anteriores. E ao a roxinha perguntar se aquilo é incomum, Pérola percebe que essa conversa está caminhando para um tópico sensível e é melhor elas mudarem de assunto. Não tem com o que se preocupar, está tudo bem. Para ser honesta, eu não consigo lembrar de muito delas.
Sempre que ela tenta relembrar o passado, tudo parece embaçado e nada familiar. O que consegue lembrar é de pequenas interações que deve ter tido com elas. Mas é isso, sabe que aquilo parece frustrante, mas talvez seja melhor deixar o passado para trás e focar em sua atual dona. Lembrando, coisa que nós podemos e ela não, Pérola Lilás foi rejuvenescida várias vezes lá no Recife, onde as pérolas são feitas, porque algo intrínseco da personalidade dela é que não consegue obedecer ordens direito por querer ficar perto da sua dona. Assim, ela acabou sendo repassada como uma pérola de segunda mão para outras gens altas na hierarquia. Lilás conta que ela e sua dona chegaram há um tempo atrás, só que imediatamente ela teve que cumprir as suas obrigações de gen. Assim, ela foi deixada lá e espera desde então. A apatite que te trouxe aqui tem sido muito gentil comigo desde que minha dona se ausentou. Ela está me deixando ficar aqui o tempo que for até minha dona retornar. Honestamente, nem sei como eu poderia recompensá-la por isso. Engraçado que, pela maneira como a Lilás falou, a dona dela não está fazendo algo na torre do Mar Lunar e está esperando terminar, mas sim que ela ia fazer algo na torre, teve obrigações em outro lugar para resolver, mas deixou Pérola Lilás para esperar na torre assim mesmo. E, pelo tempo indeterminado que faz, é bem capaz que a fulana tenha apenas largado a Lilac Pro lá e não pretenda voltar para buscá-la. A cara da Pérola só vai piorando à medida que ela vai ouvindo esse relato, presumindo que nós acabamos de deduzir nessa última fala e perguntando o que vai acontecer se a sua dona não voltar. Com receio ouvindo aquilo, Pérola Lilás sorri novamente e diz que aquilo não é algo que ela goste de pensar sobre. E assim, Pérola não se aguenta, segura as mãos dela e fala que deveria ir com elas. O quê? Nós quem? As Crystal Gems. As Crystal Gems? Você serve àquele grupo rebelde que as vozes de cima sussurram pelos corredores? Amiga, fale baixo. Eu tenho que encontrar essas duas outras gems no meio da torre, no átrio lunar. Você deveria vir comigo. Como esperado, Pérola Lilás hesita bastante com a proposta, por mais que Pérola continue falando que, se for com elas, vai estar livre e não precisará esperar por um dia que possa não voltar. Só que Lilac acha Pérola muito gentil, mas ela é apenas uma pérola. Foi feita para servir alguém. Fica feliz que tenha considerado levá-la junto e que Pérola tenha achado o seu caminho verdadeiro e possa servir a ele cumprindo seu papel de pérola. Provavelmente essa rejeição vem do fato de que, mesmo Lilac sofrendo com essas donas ou sendo tão trocada, ela gosta de servir alguém, meio como Pérola gostava muito de servir a Rose / Diamante Rosa. E se fosse com as Crystal Gems, não haveria alguém para servir, coisa que a deixaria muito perdida e achando que a vida não tem sentido. Pérola até acha que ela deve ter entendido errado o que ela falou. Tentando reexplicar para ela, mas Lilás não presta atenção porque ouve umas vozes familiares percebendo que elas já estão chegando. Ei, os guardas estão se aproximando em sua ronda e estarão aqui bem em breve. Se você quiser chegar no meio da torre, agora vai ser sua única chance. Mas, e quanto a você? Eu ficarei bem, não é como se eu já não estivesse aqui. Elas não irão perceber nada. Olha, eu não vou te forçar a se juntar a nós, mas por favor, pense sobre isso. É claro. E, ei, se nada ocorrer errado e você decidir ir antes de sairmos da torre, eu volto por você, ok? E assim, Pérola mete o pé de lá, deixando Lilás sozinha com seus pensamentos e suas lágrimas, porque ela começa a chorar e nem sabe o porquê. Voltando agora para Ruby e Jasper Vermelha, a grandona diz que ela só precisa se agachar e formar uma bolinha. Assim? Exatamente assim. Ok, e o que vem agora? Se segure. Como? Decidiram tacar Ruby que nem o foguete lá pra cima da torre na marra mesmo. Enquanto Pérola descia umas escadas procurando pelo átrio, um borrão vermelho passa pela janela gritando, se perguntando o que pedras espaciais podem ter sido isso. Ainda mais porque, estranhamente, parecia com a Ruby gritando, mas deve estar apenas ouvindo coisas. Ouvindo os gritos também, Jasper Vermelha para e pensa que deveria ter dito a ela para não sair berrando, porque a Patita também ouve esses gritos e quer saber o que Marilyn está acontecendo lá fora. Tendo que mentir para ela, dizendo que não foi nada, estavam apenas... Essa mentira aqui me beliscou. O quê? Que mentira? A gente só estava admirando a vista. Nós estávamos brigando. Nossa, gente, muito obrigado. Uma mentira pior que a outra. Com essas várias mentiras incoerentes, a Patita olha para a Jasper Vermelha e decide só deixar para lá. Vai embora, mandando elas pararem de brincar e se transformarem de volta nos seus uniformes, porque precisam estar apresentáveis, jurando que aquelas quartos ali nunca a escutam. Ainda com ela saindo, uma ametista fala bem de boa. Essa foi perto, hein? Quase que ela descobria sobre a Ruby. Descobrir sobre quem? Agora sim, voltando para nossas protagonistas, Pérola conseguiu se esgueirar pelos corredores e escadas até o átrio lunar, o ponto de encontro em que elas devem achar Rose Quartz, vulgo Rose Egat, e formar a Rodonita, no meio de todo mundo, até que ela ouve um
Pérola. Vindo de trás, respondendo e achando que realmente deve estar ouvindo coisas, mas era a Ruby mesmo que conseguiu chegar onde precisava, achocando que o foguete que passou pela janela realmente era ela, e só falando que está lá para encontrá-las no átrio como Rose combinou, mas ela se perguntava ao fato dela estar pendurada lá fora a 4 andares do chão, sendo esse o único jeito que ela tinha de entrar lá sem que fosse percebida. De qualquer forma, cadê a Rose? Eu também não tenho certeza, ela deveria ter conseguido chegar com sucesso, ou ao menos espero que tenha. Vamos só esperar que ela esteja bem e esse seu plano irá funcionar. Eu só gostaria de saber o que ela está fazendo agora. Nisso, Ruby nota que Pérola está bem inquieta sem saber o paradeiro da Santa Rose, a mandando não se preocupar. Tem certeza de que ela está bem, afinal de contas ela é um soldado quartzo muito forte. E perguntando se ela lembra do que conversaram lá atrás, na base /buraco da caverna antes da missão começar. Assim que encontrarem Rose, poderão falar a ela o que pensam da Rodonita juntas. Tem certeza de que o plano não depende muito delas se fundindo. Ficando pasma ao olhar uma coisa, e essa coisa nada mais é do que Rose, sussurrando para Pérola de que ela está bem ali, de costas conversando com aquelas outras gens rosas. Mas ela não tem certeza disso. Talvez esteja tentando ganhar um pouco de tempo para que Pérola e Ruby cheguem enquanto se enturma com as outras, só que parece uma estratégia muito arriscada considerando que ela está num beco sem saída tão no centro de tantas gens assim. Não faria sentido ela as esperar no meio de todos os olhares dessas gens, não é? Porém, Ruby não quer saber de ter cuidado, ter certeza que ela aí quer falar logo sobre a mudança dos planos que elas decidiram, ignorando a preocupação de Pérola aí, saindo na frente sem ela, algo que chama muita atenção por ter uma Pérola e um Ruby correndo no átrio lunar, onde só deveriam estar gens da Elite, puxando a roupa de Rose e falando: "Ei, Rose, Pérola e eu temos ambas algo a falar sobre..." Ruby, se afaste. Algo a dizer sobre o quê? E vemos não Rose Agatha / Agatha Rosa, e sim uma Agatha Rosa de verdade, e não uma. 3 delas que estavam conversando sobre seja lá o que for. E Ruby as atrapalhou, fora o fato de terem passado por uma multidão de pessoas e revelando completamente a posição delas, basicamente estragando a parte principal do plano. E por essa parte é isso, galera. Nem venham me acusar de parar na melhor parte, porque o capítulo 11 acaba exatamente nesse ponto. E essas são todas as páginas que temos da Fractal até agora, enquanto o criador não desenha e escreve o resto do desfecho na Torre do Mar Lunar. Deixe seu like se você apoia essa série, se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Aqui tem a terceira parte do vídeo de todos os aromatizados. Comente o que acharam desse capítulo 11 e até o próximo vídeo.